Nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Laís, e vai nos falar de um tema chamado Morrer é Voltar para Casa. Que Jesus nos encontre. Boa tarde. Extremamente gratos por termos a possibilidade de estar aqui. Rogamos aos amigos espirituais que nos intuam, que nos inspirem, para que os nossos minutinhos de estudo nos sejam a todos os mais proveitosos e os mais acalentadores possíveis. Bem, a nossa relação com a morte nunca foi das melhores. Nunca foi muito boa, né? Nunca vivemos bem com a ideia da morte, da nossa própria ou a de outras pessoas, em especial das pessoas a quem amamos. A morte foi, por muito tempo, a maior certeza e, ironicamente, a maior incerteza que nós tínhamos na vida. Por muito tempo, a morte assemelhou-se para nós a um salto no escuro total e absoluto. E como não ter medo de saltar no escuro? Eram bem poucas as pessoas que eram portadores de uma fé tão grande que as permitia dar esse salto no escuro da morte, sem sentirem medo, sem temor, sem insegurança. A maioria de nós estava naquele grupo de pessoas que sentia e que talvez ainda sente medo deste salto para a morte. E esse sofrimento nos acompanhou por muitos séculos. Foram séculos e séculos e séculos no sofrimento atroz, quando não sabíamos o que havia após a morte do nosso corpo e se é que havia algo. Nem sequer sabíamos se realmente havia algo. Mas todo sofrimento tem data para acabar. E chegou o dia em que Deus decidiu enviar à Terra um dos seus filhos, um dos nossos irmãos, para acerenar o nosso coração em relação à morte, para tirar o véu que cobria a morte e para nos ensinar, para nos mostrar que morrer nada mais é do que voltar para casa. E foi assim que esse Espírito veio à Terra, ele reencarnou, e na cidade francesa de Lyon, no dia 3 de outubro de 1804, e recebeu o nome de Hippolyte. Hippolyte Léon Denisard Rivel. E o menino Hippolyte, o jovem Hippolyte, tornou-se o homem maduro Hippolyte, e já homem maduro, descortinou o véu que existia sobre a morte para todos nós. Já homem maduro, abriu as portas da terra para o mundo dos espíritos, descortinou o espiritismo e tornou-se um porta-voz do céu. Ele tornou-se um porta-voz dos espíritos superiores que generosamente vieram ao nosso auxílio, generosamente vieram apaziguar o nosso coração. E, fazendo uso de abnegados médiuns, sérios, respeitados, responsáveis, e sempre sob a supervisão rígida, crítica, analista do mestre Hippolyte, do professor Hippolyte, esses espíritos vieram então nos trazer muitas informações acerca de muitos assuntos até então completamente desconhecidos. Dentre elas, informações inerentes à vida do espírito pós-túmulo, a vida do espírito após a morte do seu corpo físico. Então, são muitas as informações que eles trouxeram.
E nós vamos usar esse pequeno tempo do qual dispomos para mencionar algumas informações que julgamos ser de importância especial para a compreensão desse tema e para acalentar o nosso coração em relação à morte. Então, dentre as muitas informações que eles nos trouxeram, eles nos explicaram, por exemplo, que após a morte do corpo físico, o espírito segue sua vida no plano espiritual. Para o espírito não existe morte. Então, quando usamos o termo morte, ele só é aplicado, ele só é correto quando nos referimos à morte do corpo físico. Porque o espírito não morre, o espírito é imortal. O espírito desencarna. Ele se livra dos laços fluídicos, dos laços energéticos que o mantinham preso ao pesado corpo físico que ele usava, que ele usou até então. Mas ele não morre. Então, até o corpo físico, se quisermos analisar mais profundamente, também não morre. Porque, como nos explicou muito sabiamente o químico francês Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E até o corpo físico, já desprovido da energia vital, e então por isso dizemos que ele está morto, né? Mas até o corpo físico, já desprovido da energia vital, se transforma em outros elementos, se desintegra, é absorvido por outros seres vivos e continua o seu processo de transformação incessante. Mas, quando dizemos que o corpo físico morre, estamos nos referindo ao fato de que a energia vital que animava, que dava vida àquele corpo, não existe mais, deixou de ser produzida, porque o espírito dono daquele corpo desvencilhou-se, afastou-se e seguiu o seu caminho. Uma outra informação que os espíritos nos trouxeram acerca da vida do espírito após a morte do corpo é que já desencarnamos e reencarnamos muitas e muitas vezes sobre a Terra e até sobre outros planetas. Eles nos explicaram que esta não é a primeira e nem será a nossa última experiência terrena, a nossa primeira ou a última experiência física. Já tivemos muitas antes e ainda teremos outras depois, muitas outras, porque espíritos do nosso nível vão precisar reencarnar por algum tempo ainda, ou aqui na Terra ou em algum outro planeta. Então, se nós já desencarnamos muitas vezes, como eles nos explicaram, e depois de tantas desencarnações, estamos aqui, reencarnados e vivos, esta é a prova lógica e escancarada de que a morte não existe. De que ao desencarnarmos de novo, não vamos morrer também. É algo que parece tão lógico, quase infantil, mas a gente não para pensar nisso. Ora, é óbvio que eu sou imortal, é óbvio que eu não morro, pois eu já desencarnei tantas e tantas vezes, estou aqui vivinho da Silva. Então, na minha próxima desencarnação, e nas minhas próximas, continuarei vivinho da Silva. Então, o fato de estarmos aqui agora é a prova de que a morte não existe. Esses espíritos superiores, espíritos amigos, que generosamente vieram nos trazer informações, nos explicaram também, através daqueles médiuns, né, e continuam trazendo essas explicações, que ao desencarnarmos, não deixamos de ser nós mesmos. Não nos perdemos de nós mesmos. Não esquecemos quem somos. Há alguns dias, num grupo de estudos, uma senhora disse: sabe o que eu tenho medo na morte? Eu tenho medo de esquecer quem eu sou. Eu tenho medo de esquecer da minha vida aqui na Terra. Eu tenho medo de me perder de mim. Este medo é infundado. Quando desencarnamos, não nos perdemos de nós mesmos. Continuamos a ser quem somos. Mantemos nossa individualidade,
Mantemos o nosso jeito de ser, nosso jeito de pensar, de sentir, nossos gostos, nossos hábitos, tanto quanto possível, lá no plano espiritual, nossos afetos, nossos desafetos. Continuamos, enfim, a ser nós mesmos. Não nos perdemos de nós mesmos. Apenas as nossas necessidades é que mudam. Primeiro, porque lá no plano espiritual, as necessidades do espírito são bem diferentes das necessidades do espírito encarnado, né? E segundo, porque uma vez libertos desse corpo físico, uma vez afastados da vida terrena, passamos a ver tudo com outros olhos, com olhos de espírito livre. E por isso, as nossas necessidades é que mudam bastante lá no plano espiritual. Mas nós continuamos senhores de nós mesmos, conscientes de nós mesmos, lembrando das pessoas que aqui ficaram, lembrando daqueles que nos antecederam, enfim, continuamos a ser quem somos. Uma outra informação muito importante que os espíritos nos trouxeram através dos médiuns que trabalharam com Hippolyte, que depois adotou o pseudônimo de Allan Kardec, né? É que céu e inferno não existem como localizações, como locais geográficos. Quando eu não era espírita, até os 20 e tantos anos eu cresci, fui educada dentro de uma outra religião, né? Me ensinaram, e eu sei que a muitos de vocês ensinaram também, que os bonzinhos vão para o céu e os malzinhos vão para o inferno. Então colocaram para a gente que céu e inferno são locais geográficos, tem até um portal lá pelo qual a gente passa, né? E os espíritos, isso se tornou um objeto de barganha que foi amplamente usado pelas igrejas para nos incutir temor, né? Para nos dominar, para boicotar a nossa liberdade de ser, de pensar, de sentir. Então foi muito importante esta revelação trazida pelos espíritos de que céu e inferno não existem como locais geográficos, mas sim, existem sim, como condição mental, como estado da mente. Então não é preciso desencarnarmos para vivermos o inferno. Tem muita gente que, estando aqui ao nosso redor, convivendo conosco aqui na Terra, já está no inferno, onde ele próprio se colocou, onde ele próprio está se colocando. O inferno mental e emocional, decorrente das suas atitudes, das suas escolhas, onde ele próprio se coloca. Então, este inferno não está à nossa espera quando desencarnarmos. Ele pode estar dentro de nós desde já, se nós o construirmos dentro de nós. E o mesmo, felizmente, ocorre com o céu também. Há pessoas aqui que, apesar de estarem encarnadas neste mundo ainda de provas e expiações, adentrando agora na condição de planeta de regeneração, né? Mas que é ainda um planeta de grande sofrimento, de grandes dores, pessoas que já conseguiram construir o céu dentro de si, já vivem a paz que caracteriza o céu. Então, o céu também é um local que se constrói dentro de nós, assim como ocorre com o inferno. E quando desencarnarmos, seremos automaticamente levados aos locais mais ou menos agradáveis, mais ou menos bonitos, mais ou menos iluminados, mais ou menos floridos, que estejam de acordo, que estejam em consonância com a nossa realidade interior, com a nossa realidade mental e emocional. Então, somos nós que nos colocamos, por afinidade energética, por a frequência vibratória, somos nós que nos colocamos no lugar mais bonitinho ou mais feinho.
mais feliz ou não tão feliz assim. Não é Deus que nos coloca aqui ou lá por castigo, não é Jesus, não são os amigos espirituais, somos nós mesmos que definimos, que determinamos para onde vamos após a morte do nosso corpo físico, após a nossa desencarnação, atendendo à similitude de frequência vibratória que tenhamos com aquele local. Então vejam que o esforço no bem aqui na Terra leva-nos consequentemente, fica fácil de compreender então, né? Que o esforço no bem que realizamos aqui na Terra leva-nos consequentemente para um local do bem no plano espiritual. O amor que eu já me esforço para vivenciar aqui na Terra leva-me, consequentemente, a um local de amor no plano espiritual. Porque é com este local que eu me afinizo. E lá no plano espiritual, as pessoas se unem, os espíritos se unem por afinidade vibratória. São afins, são pessoas afins, são espíritos afins que vivem no mesmo local. Aqui nós podemos conviver lado a lado com pessoas muito diferentes de nós, com outro tipo de pensamento, com outros valores, com outras posturas, com outros hábitos. Eu posso morar num prédio onde o meu apartamento é dividido, separado do apartamento do meu vizinho só por uma parede. E eu posso ser uma pessoa completamente diferente dele. Lá isso não acontece. Lá as pessoas só se reúnem sempre por afinidade de pensamento, de sentimento. Elas vibram basicamente na mesma frequência. E quem as colocou naquela frequência, naquele local, foi elas mesmas e ninguém mais. Uma outra explicação, uma outra orientação que os espíritos nos trouxeram acerca da vida após a nossa desencarnação é que não nos separamos realmente dos entes queridos e dos amigos que aqui ficaram. Este é um outro drama que nós vivemos, uma outra dúvida que nos angustia grandemente. O que será de mim quando eu desencarnar? Vou me separar dos meus amigos que aqui ficaram, da minha família, dos meus amores. Esta separação é ilusória, porque o que nos coloca em conexão com o outro, em companhia com o outro, é a conexão mental. Então, encarnados e desencarnados estão em constante conexão mental, se assim o desejarem. Sempre que desejarem, podem estabelecer essa conexão mental, que os coloca um em companhia do outro. O pensamento é a forma de energia mais rápida que existe no universo. O pensamento é, inclusive, muito mais rápido do que a luz. A luz viaja a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, é isso? Lembram? Acho que é. 300 mil quilômetros por segundo. E o pensamento é muito mais rápido do que a luz. Ele viaja de um ponto a outro no universo, não só dentro do nosso planetinha, mas para fora do nosso planetinha também, com a velocidade de um piscar de olhos, com a velocidade de um estalar de dedos. Então, onde quer que esteja o nosso familiar que desencarnou, nós podemos conectá-lo com o nosso pensamento. E o nosso pensamento vai encontrá-lo onde quer que ele esteja. Então, além dessa conexão mental que existe, não há obstáculo. O pensamento é uma forma de energia que ultrapassa e vence todos os obstáculos. Então, onde quer que um esteja e que o outro esteja, a conexão mental vai se estabelecer. E uma outra coisa que acontece, que é muito interessante, é que nós, aqui como encarnados e os desencarnados, podem visitar uns aos outros. Então, além dessa conexão mental que pode e que deve ocorrer entre os desencarnados e os encarnados, temos ainda a possibilidade de nos encontrarmos, tanto de eles virem nos visitar aqui, como nós irmos visitá-los também.
Nós, encarnados, podemos visitá-los durante o sono físico. Isso ocorre com alguma frequência e com alguma facilidade. Quando em estado de desdobramento, nós nos afastamos temporariamente do nosso corpo físico e vamos lá para o plano espiritual visitar os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos amores que já estão lá. E aí sentamos, conversamos, abraçamos, beijamos, contamos as novidades, como eu estou, como você está. Enfim, aproveitamos aqueles instantes do sono para apaziguar a saudade que nos aperta o coração. E quando acordamos com aquela sensação boa. Puxa, eu sonhei com aquela pessoa. Sonhei com meu pai, com a minha mãe, com meu filho. Como foi real esse sonho, como eu estou me sentindo bem. Não foi sonho, estiveram juntos realmente. Nem sempre os sonhos são produção do cérebro. Muitas vezes nós realmente vivemos aquela experiência. Então, Deus, na sua infinita bondade, nos possibilita essa possibilidade, essa linda possibilidade de visitarmos os nossos amores no plano espiritual durante o nosso sono. E eles de lá para cá também podem nos visitar, também têm a possibilidade de nos visitar. E fazem isso com alguma frequência também. Aí matam a saudade, conversam conosco, abraçam, beijam, sentam no colo. Quantos filhos, há relatos tão numerosos de filhos que vêm visitar os seus pais, os seus irmãos, e sentam no colo do pai, sentam no colo da mãe, matam, pelo menos parcialmente, né? Amenizam aquela saudade. E às vezes os pais sentem algo diferente, uma emoção especial, um sentimento que lhes aflora de repente algo que denota talvez a presença daquele espírito, mas muitas vezes isso lhes passa completamente desapercebido. Mas o espírito, enfim, voltará para casa aliviado, porque temporariamente teve, pelo menos rapidamente, teve aquele contato com a pessoa que ele tanto ama. E os espíritos desencarnados também não sofrem com essa separação tanto quanto nós sofremos. Por quê? Porque eles sabem que é temporária. Assim como eles já fizeram essa viagem de volta para casa, eles sabem que logo faremos também. Logo? Como logo? Pode ser que eu fique aqui mais 20, 30, 50 anos. Como logo? Esse tempo tão longo para nós é uma ilusão da nossa visão tão terrena da vida. Para o espírito, a passagem pela terra é muito rápida, é muito efêmera. E eles sabem que logo nós estaremos com eles também. Então, eles não sofrem tanto quanto nós sofremos com a partida deles. Eles já têm uma certeza do reencontro que muitas vezes falta para nós. Uma outra informação que nos foi trazida pelos espíritos acerca da vida após a morte é a de que nenhum ato de amor praticado aqui na Terra é desperdiçado. Nenhum ato de amor é em vão. Todo amor doado retornará para nós. Mesmo aqueles atos, aquelas atitudes que nos parecem tão bobinhas, tão sem importância, mesmo estas voltarão para nós. Quando eu desvio os meus passos de um canteiro de flores, porque eu quero respeitar a pessoa que cuida daquelas flores, e quero respeitar a própria flor, que é um ser vivo e merece ser respeitada. Quando eu cuido de um animalzinho abandonado na rua, enfim, quando eu estendo a minha mão para alguém, qualquer ato de bondade, de respeito, enfim, que eu realize, voltará para mim de alguma forma. Tudo que doamos volta para nós, e esta lei é infalível. Então, quando desencarnamos, muito do bem, muito do amor que aqui vivenciamos, volta para nós lá no plano espiritual. Aqui é o plantio, lá é a colheita. E volta lá no plano espiritual como? De muitas formas. Pode voltar, por exemplo,
conquistando a possibilidade de viver no mesmo local que os seus queridos, que os seus amores, de tê-los ao seu lado. Pode conquistar a possibilidade de receber ajuda na forma de socorristas, terapeutas, professores, mestres que vêm nos orientar, nos auxiliar, nos dar aquelas explicações todas das quais temos necessidade. Familiares, amores que vêm nos receber no plano espiritual quando lá chegamos, vêm nos receber de braços abertos, de coração aberto. Tudo isso é fruto do nosso merecimento, é o retorno do amor que aqui plantamos e lá estamos colhendo. Então, pensemos bem na forma como estamos vivendo o nosso dia a dia, para que possamos efetivamente morrer bem. Temos que viver bem. Mas aqui no nosso planeta, viver bem costuma ter um sentido diferente. Para nós aqui, viver bem é viver na festa, no lazer, no descanso, na viagem e etc. Viver bem para os espíritos não é bem isso. Viver bem é a vivência no amor e o esforço na autossuperação, a vontade de se doar. Então, quem já está se preocupando em viver bem, com certeza vai morrer bem e terá todos esses benefícios quando desencarnar. Vai colher os frutos do seu esforço quando aqui passou. Uma outra informação que nos foi trazida pelos espíritos acerca da vida após a morte do nosso corpo físico é o fato de que somos seres espirituais, não somos seres terrenos. O nosso lar não é a terra, o nosso lar é lá, no plano espiritual. Então nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência terrena, vivendo sucessivas experiências terrenas. Somos estagiários sobre a Terra. Fazemos estágio aqui na Terra, nós espíritos, assim como nós aqui fazemos estágios em empresas, em hospitais, em escolas, com o intuito de aprender, com o intuito de dar prosseguimento à nossa caminhada evolutiva e crescermos tanto a nível intelectual como a nível moral. Então, somos estagiários sobre a Terra. Quando reencarnamos, deixamos saudade e tristeza nos nossos amigos e nos nossos familiares que ficaram lá no plano espiritual. Sim, porque lá o nosso círculo de amigos é muito grande, bem maior do que o círculo de amigos que temos aqui. Lá os amigos são todos verdadeiros, lá não existe a falsidade, a hipocrisia, o fingimento, que infelizmente existe aqui ainda. Lá os amigos são amigos de verdade. A nossa família lá também é muito grande, bem maior do que a família que nós temos aqui. E quando chegou a hora de reencarnarmos, porque precisávamos vir, eles ficaram tristes. Eles que não iam nos acompanhar, pelo menos não naquele instante, ficaram tristes e saudosos pela separação. Então, assim como nós aqui festejamos o nascimento de uma criança, eles lá festejam o nosso retorno ao lar, a nossa volta para casa. Quando nosso filho viaja, faz uma longa viagem, fica muito tempo num país distante, estudando, trabalhando, quando depois de muito tempo ele finalmente volta para casa, não é com grande festa, com grande alegria que nós o recebemos? Pois com esses nossos amores que ficaram lá, com esses amigos que ficaram lá, acontece o mesmo. Quando chega o momento da nossa desencarnação e chega a hora de voltarmos para casa, eles nos recebem com a alegria e com a festa que nós aqui, similar à festa com que nós aqui recebemos as crianças que nascem, né? Os espíritos que estão reencarnando. Então, seremos recebidos por esses amores que já estão desde já ávidos pelo nosso retorno e saudosos da nossa companhia. E eles ficarão tão mais felizes com o nosso retorno quanto
maior tiver sido o nosso sucesso aqui nessa experiência terrena, nessa escola chamada Terra, nesse campo de trabalho chamado Terra, nesse hospital chamado Terra. Quando meu filho vai fazer um estágio ou um curso e se sai bem, é bem sucedido, eu fico muito feliz pela sua conquista, né? Porque eu sei que aquilo foi conquistado à custa de muito suor, de muito esforço, aquilo não caiu do céu. Pois bem, quanto maior tiver sido o nosso sucesso aqui na Terra, mais felizes eles ficarão, mais felizes eles estarão quando retornarmos para casa. Só que, mais uma vez, o que nós compreendemos como sendo sucesso é muito diferente do que eles entendem como sendo sucesso. Para nós, sucesso é dinheiro, fama, poder, status. Para eles, sucesso é a vivência no bem, o esforço que fizemos em nos auto-superarmos, em superarmos as nossas dificuldades, nossas más tendências, o esforço no trabalho pelo próximo, o esforço no estudo, o estudo que abre os nossos olhos para tantas coisas lindas. Então, é nesse sentido que eles analisam o nosso sucesso. E é baseado neste sucesso que eles ficarão mais ou menos felizes quando voltarmos para casa. Claro que nos amam e ficarão alegres pelo nosso retorno, mas muito mais felizes dependendo de como cada um de nós tiver vivido a sua vida sobre a terra. E saber de tudo isso faz alguma diferença para nós desde já? Ou será que vai fazer diferença só quando eu desencarnar? Saber de tudo isso e muito mais, já que os Espíritos nos trouxeram muitas outras informações acerca da vida após a morte, faz muita diferença para nós desde já. Só um detalhe que passou eu gostaria de mencionar. Os familiares que nos precederam na desencarnação também tem a grande possibilidade de nos receberem quando nós voltarmos para casa. Mas isso vai depender do seu estado de equilíbrio mental e emocional. Vai depender deles estarem bem, deles estarem em condições de nos receberem, de nos acalentar, de nos abraçar. E para os auxiliarmos nesse sentido, é essencial que não nos esqueçamos nunca de enviar-lhes bons pensamentos. Pensamentos de alegria, de felicidade, de paz, de amor. E nunca, jamais esquecer de fazer preces por eles. Porque estes pensamentos, esses sentimentos aliados às preces, agem sobre os nossos amores que já desencarnaram como um verdadeiro bálsamo, podendo auxiliar grandemente no seu equilíbrio ou no seu reequilíbrio, para que desta forma eles possam estar bem e possam nos receber quando lá chegarmos. Então, muita atenção, muito cuidado com o nível, com o tipo de pensamentos que nós nutrimos acerca dos nossos familiares que já desencarnaram. Muitas vezes estamos tomados pela dor, pela saudade e pelo desespero até. Desespero que é fruto, que é filho da falta da fé. Que o nosso amor por eles fale mais alto e possamos efetivamente continuar a amá-los, como sempre a amamos, enviando-lhes este amor na forma de pensamentos e de preces. Então, voltando à questão anterior, saber de questões como estas que aqui foram mencionadas, será que faz alguma diferença para nós desde já? Pode nos auxiliar desde já aqui, enquanto ainda estamos na condição de espíritos encarnados? Quem nos responde a essa pergunta é o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, no subtítulo, O Ponto de Vista. E eu vou pedir licença a vocês para ler algumas palavras, porque essas palavras são tão perfeitas, tão lindas, que eu não conseguiria chegar ao pé delas
se eu falasse por mim mesma. Então eu vou ler e vou sugerir que em casa, com calma, vocês releiam o que aqui vai ser lido e leiam todo esse capítulo 2, porque ele é altamente esclarecedor e consolador. Então vejam o que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, subtítulo O ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida terrena. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal nada mais é do que rápida passagem, uma breve permanência num país ingrato. As vicissitudes, as dificuldades da vida são apenas incidentes que ele enfrenta com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos de uma situação mais feliz. A morte nada tem de pavorosa, não é mais que a porta do nada. Não é mais a porta do nada, mas a da libertação, que abre para o exilado a morada da felicidade e da paz. Sabendo que se encontra numa condição temporária e não definitiva, ele encara as dificuldades da vida com mais indiferença, do que resulta uma calma de espírito que lhe abranda as amarguras. Vamos aprendendo, na medida em que vamos aprendendo a encarar a vida sobre a terra com olhos espíritos que somos, vamos aos poucos deixando de fazer tanto drama, porque nós somos especialistas em fazer drama. Nós dramatizamos tudo, nós complicamos tudo, nós damos problema em tudo. E a nossa falta de fé faz com grande frequência com que não consigamos enxergar algo lindo que está logo ali adiante, que está nos esperando. Pela simples dúvida sobre a vida, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrena. Incerto do porvir, dedica-se inteiramente ao presente. Não entrevendo bens mais preciosos que os da terra, ele se porta como a criança, que nada vê além dos seus brinquedos e tudo faz para os obter. Somos crianças, né? Quantas vezes nós agimos como crianças? A perda do menor dos seus bens causa-lhe pungente mágoa. Um desengano, uma esperança perdida, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que for vítima, o orgulho ou a vaidade feridos. São tantos outros tormentos que fazem da sua vida uma angústia perpétua, pois que se entrega voluntariamente a uma verdadeira tortura de todos os instantes. Sob o ponto de vista da vida terrena, em cujo centro se coloca, tudo se agiganta ao seu redor. Nós estamos vivendo como formigas. Para a formiga, tudo é enorme, tudo é complicado, tudo é assustador. Nós estamos vivendo como formigas. Temos que aprender a olhar a vida como elefantes. E esse potencial está adormecido dentro de nós. Temos que aprender a usá-lo. O mal que o atinge, como o bem que toca aos outros, tudo adquire aos seus olhos enorme importância. É como o homem que dentro de uma cidade vê tudo grande ao seu redor, os cidadãos eminentes como os monumentos, mas que, subindo a uma montanha, tudo lhe parece pequeno. Chegou a hora de subirmos na nossa montanha, porque o mundo de regeneração que está chegando aí, já não suporta mais esse olhar de formiga que nós estamos tendo ainda. Está na hora de nós subirmos na nossa montanha.
Isso assim acontece com aquele que encara a vida terrena do ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas no céu, se perde na imensidade. Ele então se apercebe de que grandes e pequenos se confundem como as formigas no monte de terra, que operários e poderosos são da mesma estatura. E ele lamenta essas criaturas efêmeras que tanto se esfalfam para conquistar uma posição que os eleva tão pouco e por tão pouco tempo. É assim que a importância atribuída aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé que se tem na vida futura. E já encerrando, o Espiritismo dá amplitude ao pensamento e abre-lhe novos horizontes. Em vez dessa vida estreita e mesquinha, que o concentra na vida presente, fazendo do instante que passa sobre a terra o único e frágil esteio do futuro eterno, ele nos mostra que esta vida é um simples elo do conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. E revela a solidariedade que liga todas as existências de um mesmo ser. Todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Oferece assim uma base e uma razão de ser à fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma, no momento do nascimento de cada corpo, faz que todos os seres sejam estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável quando apenas consideramos uma parte. Esta visão de conjunto, os homens do tempo de Cristo, veja que importante essa frase com a qual ele encerra esse tópico. Esta visão de conjunto, os homens do tempo de Cristo não podiam compreender. E por isso o seu conhecimento foi reservado para mais tarde. Chegou a hora. Nós já temos condições de compreender o que está escrito neste livro. Já temos condições de compreender o que Jesus nos trouxe há cerca de 2000 anos. E já temos agora condições de compreender todas essas valiosas informações que os Espíritos já nos trouxeram e continuam trazendo. Então vejam como faz diferença aprendermos a viver sobre a Terra como espíritos que somos, não como criaturas terrenas. Isso faz com que tudo mude ao nosso redor. A forma como encaramos as outras pessoas, o mundo que nos cerca, as situações, os nossos problemas, aquilo que não sai bem como a gente queria, tudo, absolutamente tudo muda de figura. E nós já estamos preparados para viver dentro dessa nova ótica, adotando um novo paradigma sobre a Terra. Bem, Hippolyte, nosso querido Kardec, desencarnou em Paris em 31 de março de 1869. Jovem, né, aos 64 anos, né? Ele cumpriu com louvor a linda e nobre missão que lhe tinha sido designada, sendo merecedor do nosso grande apreço, do nosso enorme carinho e principalmente da nossa gratidão. Com certeza foi recebido no plano espiritual com festa, com muita alegria, com muita felicidade, porque afinal cumpriu a sua missão da forma como sabemos que foi cumprida, né? Sigamos nós o seu exemplo. Vivamos também de forma a despertar no coração das pessoas que cruzam pelo nosso caminho, que passam pelo nosso caminho, o mesmo afeto, o mesmo carinho, a mesma gratidão que nós sentimos por Hippolyte, por Kardec. Quando as pessoas que nós conhecemos lembram de nós, quando elas pensam em nós, o que será que elas sentem? Quando elas pensam em nós, será que lhes vem um sorriso aos lábios? Ou será que sorri o seu coração? Ou será que elas pensam, gostaria de não ter conhecido aquela pessoa? Se é isso que as pessoas pensam quando lembram de nós, ainda temos tempo de mudar. Não sabemos quanto tempo,
Pode ser que tenhamos bem menos tempo do que imaginamos. Por isso, não há mais tempo a perder. A hora de fazer uma autoanálise e, se necessário for, fazer uma mudança de postura, é agora, nesse exato instante. Então, vivamos nós como Ele, de forma a despertar nas pessoas, nas criaturas que passam pela nossa vida, carinho, afeto, gratidão, para que assim estejamos prontos quando chegar a nossa hora de voltar para casa. Obrigada pela atenção. Boa tarde. Agradecemos a Laís pelo estudo de hoje. Com certeza, agora quando pensamos na morte, vamos pensar com mais leveza. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu,
gratidão.